querido ouvinte da Palavra de Deus, o grande capítulo da fé, Hebreus 11, também nos deixa uma séria advertência da falta de fé. Hebreus começa descrevendo a glória do que é a fé e a grande luta que temos que ter para alcançar fé, certeza das coisas que não se veem, prova dos fatos que se esperam. Hebreus 11 é um desfecho glorioso de uma revelação que o autor ali recebe sobre fé, coisas inefáveis, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Mas o mesmo capítulo 11 de Hebreus, no 6º verso, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que declaração também solene, tremenda, profunda, instigante, provocante. Declaração que nos faz ficar em xeque. Cremos? Não cremos? Se cremos, a que ponto cremos? Porque a fé perfeita está descrita em Apocalipse 12:11. A vitória cabal, a vitória completa sobre as hostes infernais do mal, está descrita quando eles o venceram ao diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amar a vida até a morte, colocar a palavra acima de tudo, verdadeiramente esta é uma fé cabal, completa, uma fé que põe qualquer dúvida longe. É uma fé plena, ausente de dúvida. Isto é maravilhoso. E este capítulo 11 de Hebreus traz profundidades, e a visão do autor de Hebreus vem descrevendo vitórias e mais vitórias e coisas gloriosas, mas ele diz que tudo é pela fé. E diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, para compreendermos a Bíblia, para começarmos a caminhar a Bíblia e considerá-la como palavra de Deus, nós já vemos que temos que partir de um princípio de uma grande fé, e não uma fé simples, fraca, mas uma grande fé. Nós temos que partir desse princípio, pois como conceberemos, nós que estamos acostumados a ver as coisas serem criadas do que já existe, serem formadas do que já existe, como nós vamos conceber que um universo veio à existência simplesmente pela palavra de Deus? E o que vemos hoje foi criado do invisível. Tem que ter fé. E a Bíblia vai dizer que pela fé até Abel, depois de morto, ainda tem expressão. É fé. Algo tremendo. A Bíblia vai dizer que Enoque foi arrebatado. A Bíblia vai dizer que Noé construiu uma arca, creu que viria um dilúvio sobre toda a terra e escapou, porque teve fé na palavra. A Bíblia vai dizer que Moisés, ao nascer, pela fé esconderam ele. E olha o resultado da vida de Moisés. Que resultado, que glória! Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Ninguém lançou um dardo contra aquelas muralhas.
Ninguém investiu com um martelo ou com seja lá o que for contra as muralhas de Jericó, mas a fé destruiu as muralhas de Jericó. Fé em quê? Fé em uma palavra que Josué havia recebido. Ora, mas tudo que nós temos que ter no dia de hoje é fé. Mas fé em quê? Na palavra. Porque Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra lançaremos a rede. Toda a fé real, ela é fundamentada na palavra. Quem diz que tem fé e não sabe expressar-se segundo a Bíblia, a fé deste é louca, é vã, não trará resultados, senão loucura. E hoje as pessoas são ensinadas a ter uma fé louca, enquanto que Paulo escreve em Romanos 12, dizendo que o nosso culto é racional. E Paulo era um homem que dizia: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, que me garante a minha coroa de vitória. A Bíblia vai dizer que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Meu querido, Raabe, aquela mulher que estava dentro da cidade de Jericó, quando os espias passaram por ali, ela olhou para aqueles homens e disse: tem misericórdia da minha casa quando vocês entrarem nessa cidade para tomá-la, porque eu bem sei que o Deus de vocês, que secou as águas do Jordão, secou as águas do Mar Vermelho, também vai dar essa cidade na mão de vocês. Ora, ela poderia ter olhado para o natural, como muitas pessoas fazem. Elas poderiam ter olhado para aquelas muralhas de 9 metros de altura, com 6 metros de largura, e ela poderia ter olhado para aquelas muralhas e dito: não, vocês não vão poder conquistar essa cidade. Essa cidade é muito forte, intransponível. Ela subsiste há tempos e tempos, ninguém nunca transpôs. Como vocês vão atravessar essa muralha com 9 metros de altura e 6 de largura? Não será possível isso para vocês. Mas ela tinha ouvido falar de um Deus tremendo, Deus de Israel, e ela entendeu pelo ouvir falar que aquelas muralhas não seriam obstáculo para este Deus tão tremendo, que seca as águas do Jordão, que abre o Mar Vermelho, que alimenta o seu povo no deserto, que dá o maná. Que privilégio! Ninguém mais se utilizou do maná. Era algo que Deus fazia descer para o seu povo. E aquela mulher não olhou para as circunstâncias naturais. E quantas vezes o povo da igreja, depois de ler tantas passagens gloriosas, tendo a Bíblia organizada nas suas mãos, tipografada, a glória de Deus nas suas mãos, o selo do Espírito, do sangue de Cristo, quantas vezes o povo de Deus está sem fé, desagradando a Deus? Porque quando você crê, disse Jesus, tu verás a glória de Deus. Mas se você duvida, você não agrada a Deus. Quem duvida de Deus não tem Deus como amigo, tem como inimigo. Não tem bênção. Não pode ter. A Bíblia não se preocupa em vir descrevendo-se: olha, o Senhor diz, eu existo, eu sou todo poderoso, olha eu aqui. Não, simplesmente a Bíblia vem mostrando a grande avalanche de maravilhas que Deus opera, e chega ao ponto de declarar: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos. Mas parece que muitas vezes ver a glória que há nos céus, a glória da organização planetária, todas essas maravilhas, isso não é o bastante para um crente despertar a sua fé. Mas até os cientistas dizem: verdadeiramente há um Deus. Meu irmão em Cristo, ou despertamos a fé para vencermos e vermos os montes serem arraigados e lançados no mar,
Ou vamos viver comendo migalha que caem da mesa o tempo todo? Mesmo Cristo Jesus tendo nos chamado para sentar à mesa, vamos ficar nos contentando com migalhas? Ou cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou vamos parar com brincadeira de igreja? Porque a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, e não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Se tu não crês que Deus vai te responder, não faça uma oração. Está tomando o nome de Deus em vão. A fé, meu irmão, derruba a muralha de Jericó. A fé seca as águas do Mar Vermelho. A fé separa as águas do Jordão. A fé faz o maná descer. A fé te faz ser alimentado no deserto. Elias foi pelo anjo. A fé te faz ser sustentado em situações em que você jamais imaginaria que alguém ficasse de pé. Aquele que tem fé fica. Porque diz a Bíblia, Deus é fiel. Fiel a quê? Fiel à sua palavra. E quando nós estamos pela fé enquadrados nesta palavra, Deus vem e nos faz abundar nas suas bênçãos, porque as bênçãos de Deus são prometidas, está vinculada exclusivamente à sua santa e gloriosa palavra. Simplesmente isso. Deus não abençoa ninguém fora da palavra. Nós vemos aí muitas loucuras, as pessoas batendo o pé, dizendo: Deus é meu pai, Ele vai ter que me dar. Não, eu creio. Crê em quê? Se não conhece o que a Bíblia diz, pode alguém crer num Deus desconhecido? Deus desconhecido não faz milagre. O Deus que opera na nossa vida pessoal é um Deus conhecido. É um Deus real, é um Deus vivo, um Deus que se manifesta, um Deus que diz: ó, eu vos tenho chamado de amigos. É intimidade. Fé é confiança. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Conhecido de Deus é aquele que tem fé, tem confiança. Ora, se não foi pela fé que aqueles homens entraram na fornalha e saíram, ora, se não foi pela fé que Daniel entrou numa cova de leões e saiu, ora, se não é pela fé que todas as coisas são nos dadas, meu irmão, tem que ser pela fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Como obter fé? Uns dizem por aí: o dom da fé. Eu não concordo. Eu não concordo que haja o dom da fé. Não, de forma alguma. A fé é algo que está ao alcance de todos, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Portanto, todos têm condições de ouvir pela palavra de Deus e alcançar a fé que transcende a entendimentos. A fé que te faz encarar o mal e ser vencedor, encarar as fornalhas, as covas, os vales da sombra e da morte. A fé te faz que Deus prepare perante ti uma mesa na presença dos teus adversários, dos inimigos, principados, potestades. A fé que você tem em Deus te guarda. Pela fé que você vai ter o anjo do Senhor acampando-se ao teu redor e te livrando. É pela fé que você vai ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nisso? Crê mesmo? Aquele que crê é que vê a glória de Deus. Até quando? Até quando vamos carregar a Bíblia na mão, dizendo que é a palavra de Deus, e não vamos apostar a vida no que a Bíblia diz? Vamos nos deixar levar pelas histórias? Não, não é bem assim. Não, o tempo era diferente. Não, foi para o passado. Se você quiser dar ouvidos a essas palavras mais do que o que a Bíblia diz, a responsabilidade é pessoal. Mas a fé
remove montanha. A fé fez o apóstolo Paulo ser apedrejado, chicoteado, enfrentar naufrágios. Mas também a fé fez Paulo ser picado por uma víbora e permanecer de pé. Também a fé fez Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição judaica. Mas esta mesma fé fez a sombra de Pedro curar os enfermos. Esta mesma fé fez Pedro ter o privilégio de ter um anjo visitando-o na cadeia, arrancando-lhe as algemas e os grilhões, abrindo diante dele as portas e pondo-o em liberdade. É a fé no fundamento bíblico real, na palavra, que você adquire a fé pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, meu irmão, você vence qualquer coisa. Quando você anda por fé, não existe na face da terra as mãos que possam te parar, os grilhões que possam te deter, as armas que possam te ferir, os dedos que possam te acusar. Não existe nada que pare um homem de fé. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, o que anda por fé agrada em muito a Deus. O caráter de Deus está de tal maneira, meu irmão, identificado com aquele que anda por fé. E aquele que anda por fé, Deus põe os seus olhos sobre ele e diz assim: tu és meu, eu te gerei também pela palavra. Você andando por fé, meu irmão, a tua vida muda. Quanta gente, mas eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Ora, problemas todo mundo tem, aflições está escrito que teríamos, dificuldades. Mas, meu irmão, quando você anda por fé, você pode estar passando os piores vales sombrios deste mundo, mas ainda assim, tu vai estar sorrindo, feliz e alegre, porque a tua fé vence todos os montes, todas as montanhas e te faz verdadeiramente caminhar, ouvindo a voz de Cristo, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa aprender a andar por fé, se despertar. Será que eu creio mesmo na palavra de Deus? A que ponto eu estou crendo nessa palavra? Eu digo que ela é a palavra de Deus, e como eu estou me comportando com ela? Eu estou sendo sim, sim, não, não? Eu estou levando a sério isso? Eu estou meditando nesta palavra? Eu estou conhecendo Deus pela sua palavra? Eu estou conhecendo a vontade de Deus? Eu estou conhecendo os mandamentos de Deus? Está se cumprindo sobre a minha vida aquilo que diz a minha língua com uma pena de um destro escritor? Está se cumprindo essa palavra, está saindo nos meus lábios, está fluindo na minha alma, está depositada no meu espírito? Eu estou verdadeiramente vivendo esta palavra? Ou a minha vida está sendo uma vida de igreja, mas eu não estou sendo a igreja de Cristo? Eu tenho que ser a igreja de Cristo pela fé, porque aquele que é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra este. Meu irmão, levanta, resplandece, já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meu querido, nós temos que andar por fé, e não podemos abrir mão de andar por fé. Temos que lançar a rede por fé.